Por que Deus fulminou Ananias e Safira? Esse texto bíblico ele é muito polêmico por causa desse acontecimento. Se encontra em Atos capítulo 5. Se você tiver oportunidade de ler, faça isso. E eu gostaria de entender juntamente com vocês por que Deus foi tão implacável com os dois. E por que eles mentiram ao Espírito Santo? Será que era obrigatório doar os bens naquela época quando se tornavam cristãos? Tudo isso eu gostaria de tentar procurar esclarecer da melhor maneira possível, mas eu vou pedir para você permanecer comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Então, sem mais enrolação, bora para o texto. Mas antes, eu gostaria de pedir para você já ir deixando o seu like para que esse canal venha crescer, o canal Você Pode. E lembrando a todos que não me conhecem, meu nome é Maria. Então, bora lá! Então, pessoal, vamos dar início ao texto. Atos, capítulo 5, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levaram o restante e depositou aos pés do apóstolo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do preço do campo? Preservando, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em seu poder? Por que assentastes no seu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entra a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela disse: Sim, portanto. Então, tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro. Então, entraram os moços, encontraram-na morta, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor em toda a igreja, porquanto todos ouviram notícias desse acontecimento. Amém. Bom, pessoal, para entender esse texto, nós vamos voltar um pouquinho em Atos, que é no capítulo 4, versículo 32 até o 35, para ver como vivia a comunidade cristã naquela época, como procediam eles. Então diz assim, em Atos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: na multidão dos que creram, era um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua qualquer coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia
abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que tinham casas, terras, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém, pessoal? Perceba que não era obrigatório levar os bens, vender os bens para dar a obra. Porém, se prometesse fazer isso, que fizesse de coração. Então, teve muitos que vendiam suas terras, suas casas e já levavam todo o dinheiro e depositavam nos pés dos apóstolos porque acreditavam naqueles homens, sabiam que eles eram guiados pelo Espírito Santo. Então, aqueles homens não eram os homens comuns, eles estavam repletos do Espírito Santo, tanto que eles estavam ministrando aquela obra e não havia nenhum necessitado entre eles, ninguém passava necessidade, era uma comunidade junta, unida, onde todos traziam os seus bens e confiavam ali nos apóstolos. Então ali eles faziam a distribuição e a igreja estava se tornando rica entre eles, assim, porque eles tinham provisões, tudo. Mas para isso, precisavam que todos entrassem em acordo, mas de livre e espontânea vontade. Se, por exemplo, uma pessoa quisesse seguir, veja que Pedro disse, vendendo, preservando, não estaria não seria teu, quer dizer que não era obrigado a vender. Então Pedro disse também, vendendo não estaria em seu poder, quer dizer que eles não precisavam levar esse dinheiro, eles podiam chegar, dar para uma familiar, fazer o que eles quisessem. Não era obrigatório. Porém, se dispôs a fazer, não vá mentir para os apóstolos, dizendo que vendeu por aquele tanto. Porque ou era sincero de coração ou não precisava deixar o dinheiro ali e podia conviver no meio deles sem ter que dar contribuição nenhuma. Sendo assim, Ananias e Safira desprezaram esses conceitos. Então eles não confiaram nos homens que estavam ali fazendo a obra e pensaram que podia mentir, chegar lá e falar e depositar. Mas se era o Espírito Santo que estava neles, como que eles iam enganar? Então, por isso ele disse, não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E Ananias e Safira estavam entrando naquela obra. E aquela obra estava em ascensão. Não podia, de forma alguma, existir nenhuma mácula, nenhuma pessoa com segunda, terceira intenção. Todos tinham o coração puro, os que entravam na obra. Então, de repente, me chega aí uma fruta estragada e entra dentro do cesto. Então, era necessário que esse corpo permanecesse são, sem nenhuma nódoa. Então, como entrasse um câncer no corpo, então esse câncer é maligno, ele tem que ser extirpado para que não se alastre para o resto do corpo. Então Deus, como um bom médico faria nesse momento, ele foi e arrancou esse câncer do corpo, lançando fora, porque com certeza eles iam estragar muito a comunidade cristã. E naquele momento, Deus não precisava disso. O que ele precisava era de pessoas fervorosas que estavam ali se jogando mesmo na obra, que se doassem,
porque aquela obra estava em crescimento e cada vez mais. Então não era para dar falsos testemunhos. Tem logo um pouco mais adiante no texto, em Atos, já aqui no capítulo 5 mesmo, então fala como os apóstolos faziam milagres. Tem aqui um versículo que diz que as pessoas traziam enfermos de todos os lugares para que os apóstolos colocassem a mão. Porém, aqueles que os apóstolos não podiam tocar, então que pelo menos que quando passava a sombra deles, a sombra de Pedro, por exemplo, aonde tocasse, aquela pessoa seria curada. Então veja quanto grande era aquela obra e como ela precisava de só coisas positivas, só de pessoas positivas. Então não tinha como Deus ter agido diferente. Então ele teve que extirpar aquele câncer do meio da obra dele. Amém, pessoal? Perceba que tudo isso causava, vinha grande temor para quem ouvia as notícias, quem ouvia falar daquele acontecimento, porque era para ficar bem claro: você não precisa entrar na obra, mas se você entrar, você entra de coração. Nós não queremos pessoas aqui com segunda intenção, nem com terceira. Nós queremos pessoas que estejam querendo engajar mesmo na obra. Isso daqui é uma obra séria, não é de brincadeira não. Então era para a pessoa que ia entrar se conscientizar bem disso, porque diz: e sobrevia grande temor para quem ouvia essas notícias. Então era para ser espalhado mesmo, geral, que quem tivesse ali brincando com a obra de Deus ia ser punido sim, e não ia ter choro nem vela. Então perceba que a coisa era muito séria para Ananias e Safira ter brincado dessa maneira. Então por isso tiveram esse fim horrível. Amém, pessoal? Bem, pessoal, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho esse texto para vocês. E se vocês permaneceram aqui até o final, eu vou pedir para você deixar o seu comentário. Diga se você gostou desse texto, se você acha também que Ananias e Safiras agiram errado, o que você acha? Se Deus foi muito implacável com Ananias e Safira? Eu gostaria de saber a sua opinião e gostaria também de pedir para você deixar sugestão de história aqui, qualquer história da Bíblia que você acha que eu poderia trazer. Então, gostaria que você escrevesse, comenta aí, tá? Nos comentários. Eu vou gostar muito de interagir com você. E vou pedir também para você deixar o seu like, né? E também se inscrever no canal, pessoal. Eu preciso que vocês se inscrevam para que esse canal venha crescer, para que ele venha ganhar força. Façam isso, sabe? Ative o sininho das notificações, sabe? Eu quero agradecer a quem permaneceu aqui, a todos vocês. Quem permaneceu aqui comigo até o final, quem só assistiu um pouquinho do vídeo, eu quero agradecer a todos e pedir que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando a todos que esse é o canal Você Pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. E para quem não me conhece, meu nome é Maria. Então, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!